Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 discípulos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir somente onde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bom, meus filhos e minhas filhas. Hoje então estamos no 11º domingo do tempo comum, e hoje Deus nos leva a refletir sobre 2 aspectos da nossa vida. Nós ouvimos no Evangelho que Jesus viu as multidões, viu a multidão e compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então esse é o primeiro ponto, uma palavra de alento de nosso Deus, que Deus sempre vê a nossa realidade, que Deus não está distante da nossa vida, da realidade do mundo em que nós vivemos. Deus sempre olha para nós e se compadece. E não podemos deixar de usar, nesse momento em que vivemos, também trazer isso para o nosso mundo, para o nosso dia a dia, porque quantos que nós conhecemos que estão cansados, abatidos, perdidos como ovelhas sem pastor. Infelizmente, com o distanciamento social, dificultou a chegada até a missa, dificultou a chegada até Jesus nos sacramentos, tanto da Eucaristia, da confissão. E quantos de nós em casa também estamos nos sentindo ainda como essas ovelhas sem pastor? Ainda nos sentimos, parece que distante de Deus, e quando isso vai acontecendo, o nosso coração vai sendo roubado às vezes pela angústia, pelo medo, o desespero. Ainda mais quando nós vamos vendo coisas acontecer à nossa volta, às vezes familiares que estão doentes, outros que acabaram perdendo seus familiares, e como isso vai trazendo situações ruins para o nosso coração. Essa falta de estabilidade do que vai acontecer, tanto com o mundo quanto com a nossa vida. Mas a gente não pode parar aqui. Esse é o ponto, e esse que é o lindo da nossa fé. A gente não para no problema, porque nós temos um Deus que olha para nós e se compadece, que Ele olha para nós que estamos cansados, tristes, chorando, e se compadece. Se compadecer é sentir a dor junto conosco. Ele sente a nossa dor, porque no coração de Deus lá no céu agora bate um coração humano, um coração igual ao nosso. Jesus foi ao céu, subiu ao céu com o seu corpo humano, e lá então todos os sentimentos humanos também atingem o seu coração, e Ele sabe o que nós sentimos. Por isso Ele vê cada um de nós, Ele olha por cada um de nós e quer se aproximar,
E veja só como é bonito ainda que São Paulo fala. Deus, Ele olha para nós e às vezes a gente pensa, mas Padre, eu sou uma tranqueira, Padre, eu sou pecador, Padre, eu estou fazendo tudo errado. E veja o que São Paulo fala. Cristo, quando ainda éramos fracos, Ele morreu pelos ímpios, ou seja, pelos pecadores. A prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Jesus deu a sua vida por nós, não porque nós somos bonzinhos, não porque nós já estamos santos, pelo contrário. Essa é a grande alegria que devemos trazer no nosso coração. Deus, Ele dá a sua vida por você, por mim, mesmo a gente sendo esta porcaria, mesmo a gente caindo várias vezes, mesmo a gente decidindo mudar de vida e de repente a gente está caindo nos mesmos pecados, mas Ele nos pede que nós nos entreguemos a Ele, porque Ele quer se compadecer, e Ele quer nos tirar dessa situação. Ele não quer que a gente continue onde nós estamos vivendo. Ele não quer, e aí cada um no seu grau. Padre, eu até que não faço muita coisa, mas será que não mente uma vez ou outra? Será que não faz uma fofoca? Será que não fala mal do outro? Será que não guarda um rancor? Sempre a gente ainda tem alguma coisa para melhorar. E é nesse ponto que Deus olha e se compadece. Esse então é o primeiro ponto para nos dar um alento, para nos dar uma força. Deus quer nos levantar. Deus quer te levantar, não só mentalmente, não só para você sair, feliz, agora eu estou bem. Ele quer te levantar do pecado. Ele quer te tirar do mal. Ele quer te tirar da vida errada que muitas vezes a gente ainda alimenta. Quantas vezes temos coisas que a gente sabe que não está certo, mas a gente finge que por enquanto está bom, né? Daqui a pouco eu mudo, daqui a pouco eu melhoro. Mas Jesus olha para você hoje e se compadece, porque Ele vê que quando a gente está assim, a gente está perdido, a gente está sem rumo. E Deus então vem para nos levantar em todos os sentidos, para nos dar esta força. E aí entra o segundo ponto, como nós vimos aqui no Evangelho. Depois que Jesus nos resgata, depois que nós sentimos o amor dEle, mesmo que a gente ainda esteja lutando, Ele nos envia, Ele nos leva a levar este amor, Ele nos empurra a levarmos este amor para os outros. Muitas vezes quando a gente lê isso aqui, né, a messe é grande, os trabalhadores são poucos, a gente já pensa logo nos padres, tem pouco padre, né, que pena, né, então o problema é dos padres. Também é isso, temos que rezar para termos mais padres, mais pessoas que se dediquem, mas também cabe a todos nós, aqui Jesus está enviando todos nós. E a gente não precisa ir longe. A gente pode perceber que a messe é grande e os trabalhadores são poucos, ou seja, aqueles que estão dispostos a fazer o bem, a levar o bem para o próximo, infelizmente está menor do que os outros. Se a gente olhar para o nosso mundo, quanta atrocidade, quanta besteira, quantas guerras bestas, quantas disputas de ego, quantas pessoas fazendo mal para o outro. É esse o mundo em que Deus nos pede. Você pode ir lá, aonde você está, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família, você é um operário de Deus. Você é convidado a ser amor, a pegar esse amor que você sentiu de Deus, que te resgatou, que te levantou e que morreu por você, mesmo a gente pecando, e fazer os outros também experimentar este amor. E é assim que também o mundo que parece que está sem o pastor, que parece que está perdido, que as pessoas confiam muitas vezes em tantas coisas e esquecem de Deus. Que a gente seja esse sinal de fé, que a gente seja essa luz no meio do mundo, no meio dessa pandemia,
que a gente tem que se cuidar daquilo que a saúde nos pede, que as autoridades nos pedem, no sentido do que a medicina nos ensina. Mas também a gente não pode deixar a nossa fé de lado. A gente não pode deixar de clamar aos céus que tudo isso termine, que Deus envie dons e inspirações para os médicos, para os cientistas, para que rapidamente a gente consiga, pela graça de Deus e com o trabalho humano, mudar este mundo, mudar esta realidade que vivemos. Mas agora é o tempo da igreja ser profética. Quantas vezes, se nós olharmos para a história do mundo, a igreja sempre esteve presente como protagonista nas grandes lutas contra o mal, nas grandes lutas contra as guerras, nas grandes lutas com quantos santos no meio das epidemias antigas que deram sua vida nos hospitais. E nós não podemos deixar que daqui a 10, 20 anos, ao lembrarem do que aconteceu aqui, a igreja ser esquecida. A igreja não ser protagonista, e isso inclui todos nós. Nós também temos que fazer nossa parte e mostrar que nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus atuante, é um Deus que olha e se compadece por nós e vai agir e age neste mundo. Mas se a gente deixa ele de lado, como ele pode entrar no mundo? Se a gente não lembra dele, como a gente vai poder deixar que ele reine no mundo? Se a gente esquece dele, nós temos que começar. E que nós, com a nossa paróquia, com o nosso bairro, comecemos esse grande clamor a Deus. E que o Espírito Santo nos ilumine, nos fortaleça. Que a gente seja homens, que nós sejamos homens e mulheres de fé mesmo, guerreiros de Deus, apóstolos, que levam a verdade, o amor e a vida para todos. E que nós venceremos tudo isso que está acontecendo com a força humana e a graça de Deus. Mas não podemos só querer a força humana. Se a gente esquece a graça de Deus, tudo se torna vão. E Santo Antônio, esse grande exemplo, né? Ontem tivemos a festa dele. Só para encerrar, então, pedindo a intercessão de Santo Antônio, um homem inteligentíssimo, um homem que sabia falar como poucos, até no mundo até hoje, mas ele sabia que sem Deus tudo era em vão. Sem Deus nada valia a pena. E só para vocês terem um exemplo, mas padre, olha, o mundo de hoje ninguém quer me ouvir. Sabe o que Santo Antônio fez? Você já deve ter ouvido essa história, mas para terminar, Santo Antônio foi pregar a palavra de Deus no meio da rua, lá nas praças. Ninguém quis ouvir. O que ele foi fazer? Foi lá no mar, subiu numa pedra e começou a pregar para os peixes. Se vocês não querem ouvir, os peixes vão ouvir, a natureza vai ouvir. E aí os peixes, então, num milagre, todos os peixes então apareceram na margem ali e ficaram bem no alto ali, parecendo que estavam ouvindo a pregação de Santo Antônio. E Deus estava mostrando: a natureza, que também é criação minha, me ouve. Que nós também possamos ouvir, porque só nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Que nós possamos então fazer esse exemplo de levarmos a palavra de Deus a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.